Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1, está escrito: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. O deserto nem sempre é um lugar de punição, mas ele pode ser um ambiente de preparação. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele enfrentaria tentações diretamente do diabo. Essa passagem que eu li, irmãos, nos ensina que muitas vezes Deus permite que passemos por tentações, não para nos destruir, mas para nos fortalecer e nos aprovar. Assim como Jesus venceu as tentações, ele nos capacita a vencê-las também. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. No final dessa mensagem, eu vou orar por você. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé a seguinte expressão: eu vencerei o deserto. Amém? Escreva isso, pela fé. Eu vencerei o deserto. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal ou nos apoie pela chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. A tentação, embora seja difícil, ela pode revelar o nosso caráter e fortalecer a nossa fé. Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao 4, diz o seguinte: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Sabe o que acontece durante as tentações e as provações? Deus transforma as tentações em oportunidades para nos moldar à imagem e à semelhança de Cristo. O diabo tentou Jesus no deserto em 3 áreas: nas suas necessidades físicas, no seu orgulho e em relação ao poder. Essas áreas ainda são alvos do inimigo em nossas vidas. Ele tenta distorcer as promessas de Deus, como ele fez com Jesus, ao dizer: se você é realmente o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. É interessante a gente perceber que, no capítulo anterior a esse, Jesus ouve uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Era o próprio Deus declarando que Jesus era o seu Filho. E aí, no momento seguinte, vem o diabo tentar colocar essa dúvida na mente e no coração de Jesus, dizendo: se você é realmente o Filho de Deus. Irmãos, e isso muitas vezes tem sido a estratégia do inimigo sobre a nossa vida. Presta atenção, se você reconhece que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, se você um dia recebeu Ele no seu coração, você é filho de Deus, você é filha de Deus, e você sairá vitorioso desse deserto. Não dê ouvidos à voz do inimigo. Não considere o que ele tem sussurrado aos seus ouvidos. Ouça o que Deus diz a seu respeito. E pelo sacrifício de Jesus, hoje nós podemos ouvir a doce voz do Espírito Santo nos dizendo: você é o meu filho amado, você é minha filha amada. E Jesus respondeu a cada tentação com a palavra de Deus. Ao ser tentado a transformar pedras em pão, Jesus citou Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você estiver cheio da palavra, ela se tornará uma arma espiritual poderosa na sua vida, para que você vença as suas batalhas. Ao ser tentado a pular do lugar mais alto do templo para provar que Deus o protegeria, Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós precisamos confiar na soberania de Deus sem colocá-lo à prova. Deus é fiel para cumprir suas promessas no tempo dele e do modo que ele determinar. Quando Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo em troca de adoração, Jesus declarou o seguinte: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Isso nos ensina a colocar Deus acima de todas as coisas, a colocar Deus como prioridade na nossa vida e rejeitar qualquer oferta que comprometa a nossa fidelidade. Eu sei que no mundo você passará por aflições. Haverá momentos em que você terá que atravessar o deserto. Mas fortaleça-se na palavra de Deus. Medite diariamente nas Escrituras para que você esteja preparado para os momentos de tentação. E esse canal aqui existe para isso, para trazer uma reflexão bíblica todos os dias para a sua edificação. Outra coisa, ore pedindo força a Deus. Jesus nos ensinou a orar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E resista ao diabo. De acordo com o apóstolo Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, quando nós resistimos ao diabo, ele foge de nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, assim como Jesus venceu no deserto, nós também podemos vencer. Ele nos deixou um exemplo a seguir. E a sua vitória nos garante que nós também podemos triunfar, confiando na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo. Amém? Nesse momento eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua família. Por isso eu quero encorajar você a escrever aqui o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa, o nome de alguém da sua família, de um filho, do seu marido, da sua esposa, ou alguma situação específica pela qual você está orando, como alguém que está enfermo, alguém que está num hospital, um casal que esteja em crise, qualquer coisa, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração ou a área da sua vida que precisa receber a vitória de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos rendemos diante de Ti com os nossos corações gratos. Reconhecemos, ó Deus, que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o Deus que está presente em todos os momentos, e especialmente no tempo do deserto, nos dias de luta. Obrigado, meu Pai, porque através da vida de Jesus, o Senhor nos mostra como podemos vencer as tentações e caminhar de vitória em vitória. Nós apresentamos diante do Senhor todas as nossas necessidades. Eu peço que o Senhor contemple com olhos de compaixão cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Eu quero orar, Senhor, por essa família que está enfrentando uma crise. Que a Tua paz entre agora nesse lar e que ela promova a reconciliação, o amor, o diálogo e o respeito mútuo. Fortalece esse casamento, restaura os relacionamentos entre pais e filhos e dê sabedoria para que cada pessoa dessa família possa viver em harmonia. Eu quero orar também, Senhor, por aqueles que enfrentam crises espirituais. Que a Tua luz brilhe em meio a essa escuridão. Ajuda-nos, ó Deus, a discernir a Tua voz em meio às dúvidas e às tentações.
reaviva em nós o amor pela tua palavra, renova a nossa fé e nos ajuda a buscar a tua presença todos os dias. Eu quero colocar diante do Senhor todas as pessoas que estão nesse momento angustiadas, ansiosas e deprimidas. A tua palavra nos lembra que tu estás perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Que cada pessoa, ó Deus, que for alcançada por essa palavra e que esteja enfrentando essas lutas interiores, possa sentir o teu consolo e ter as suas forças renovadas. Enche o coração de cada um com esperança e alegria, pois em ti nós recebemos vida e vida em abundância. Eu quero apresentar também diante do Senhor todas as pessoas que têm enfrentado dificuldades financeiras. Tu és o Deus que provê todas as coisas. Abre portas de emprego, dê sabedoria para que essa irmã e esse irmão administrem bem os seus recursos e reaviva dentro do nosso coração a promessa de que tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Que possamos confiar plenamente na tua provisão, mesmo nos momentos de deserto e de escassez. Ó meu Deus, eu também clamo pela cura das enfermidades. Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Por isso, pela fé, eu peço que o Senhor toque em cada corpo que está enfermo. Restaura a saúde física, emocional e mental. Restaura, Senhor, cada osso, cada tecido, cada órgão que foi afetado. Faça com que esse tratamento dê certo, que esse remédio tire essa dor, que as tuas mãos de cura estejam sobre essa pessoa, que o Senhor capacite, ó Deus, esse médico, que nós possamos usar todos os recursos da ciência e da medicina para que as nossas dores sejam saradas. Fortalece aqueles que estão passando por tratamentos. Renova a esperança daqueles que esperam, ó Deus, por um milagre. Eu peço por libertação para aqueles que estão presos em vícios ou para as pessoas que se sentem dominadas por hábitos destrutivos. Mostre a elas o caminho da liberdade que há em Cristo e ajuda-as a caminhar em novidade de vida. Senhor, que todos nós possamos reconhecer que em Ti somos mais que vencedores. Livra-nos do mal, guarda-nos de toda a tentação e ajuda-nos a vencer o deserto e permanecer firmes em Tua palavra. Enche-nos com o Teu Espírito Santo e nos guia em tudo o que fizermos. Obrigado porque a Tua palavra diz que os Teus ouvidos estão atentos às nossas orações. Confiamos no Teu poder, no Teu amor e na Tua fidelidade. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, através das nossas palavras e das nossas atitudes. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado pelo fôlego de vida, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Obrigado porque, mesmo quando não entendemos os teus caminhos, podemos confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, eu apresento diante de Ti cada pessoa que foi alcançada por essa palavra. O Senhor conhece cada dor, cada angústia, cada medo.
Eu peço que a tua paz, que excede o nosso conhecimento, venha sobre a vida desse irmão e dessa irmã nessa hora. Que eles sintam o teu abraço, o teu consolo, a tua força. Espírito Santo de Deus, renova esse coração cansado, fortalece essa alma abatida. Que esse seja um dia de renovo, de esperança e de restauração. Nós te entregamos tudo e declaramos que confiamos em ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E é uma alegria muito grande ter você aqui nessa manhã, onde a gente pode orar juntos, aprender um pouco mais da palavra de Deus, receber respostas no nosso coração, receber um direcionamento dado pelo Espírito Santo. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante. Através do seu like, nós conseguimos alcançar milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui nesse canal. Aqui tem palavra, oração, leitura da Bíblia todos os dias. Todos os dias nós fazemos reflexões bíblicas aqui. Tem mensagens inéditas todos os dias. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Se você quiser apoiar esse trabalho que nós fazemos aqui nas redes sociais, seja membro do canal. Considere se tornar membro do canal. Ou você pode também nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu quero dizer algo para você. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pede a Ele ou que você imagina, segundo o poder de Deus que opera em nós. Se há algo que precisamos nos lembrar ao começar o dia, é que nós não estamos sozinhos. Amém? Comece o seu dia com essa convicção. Eu não estou sozinho, eu não estou sozinha. O Senhor conhece as suas lutas, Ele sabe o peso que você tem carregado, Ele entende cada lágrima que você tem derramado, até mesmo aquelas que já rolaram sobre a sua face no silêncio, sem que ninguém estivesse sabendo. Deus vê o seu coração, Ele ouve as suas orações e hoje Ele te convida a descansar na presença dEle. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, existem momentos na vida em que a gente olha para os céus e faz exatamente essa pergunta. Até quando, Deus? Até quando essa luta vai continuar? Até quando essa dor vai continuar doendo? Até quando eu vou sentir que estou sozinho, sem respostas, sem saída? Se você já sentiu isso alguma vez, saiba que você não está sozinho. Davi, o grande rei Davi, o maior rei que Israel já teve, também passou por isso. Ele não era apenas um homem forte e corajoso, mas ele era alguém que conhecia a dor da espera, o peso da incerteza e a angústia do silêncio de Deus. No Salmo 13, Davi faz essa pergunta 4 vezes. 4 vezes ele clama, perguntando: até quando Deus iria parecer distante?
E talvez seja assim que você está se sentindo agora. Orando, pedindo, esperando, mas sem ouvir uma resposta de Deus. Como se o céu estivesse fechado, como se Deus estivesse longe, como se ninguém estivesse te ouvindo. Mas entenda uma coisa, Deus nunca te abandonou. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E Ele trabalha de formas que muitas vezes não conseguimos entender no momento. Davi começou o Salmo 13 aflito, se sentindo esquecido. Mas no final, nos versículos 5 e 6, ele declara o seguinte: mas eu confio no teu amor. O meu coração se alegra, pois tu me salvaste. Cantarei ao Senhor, porque Ele tem sido bom para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, isso aqui nos ensina algo muito poderoso. O sofrimento pode durar por um tempo, mas a fidelidade de Deus dura para sempre. Mas a verdade é que a espera é um dos maiores desafios da nossa fé. Quando as coisas não acontecem no nosso tempo, quando as coisas não saem do jeito que a gente esperava, quando as respostas demoram, quando tudo parece que está dando errado, a dúvida começa a bater. A gente olha para a vida dos outros e pensa: por que só comigo as coisas não andam? A gente ora e não vê mudança e se pergunta: será que Deus me esqueceu? A gente se cansa de esperar e pensa o seguinte: será que ainda vale a pena confiar em Deus? E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas acabam se afastando do Senhor, acabam desistindo. Quando o coração se enche de dúvidas, quando a demora parece longa demais, a nossa fé começa a se abalar. Mas eu quero que você entenda uma coisa: Deus não trabalha no nosso tempo, mas Ele nunca chega atrasado. Davi passou por isso. Ele foi ungido rei quando ainda era jovem, mas precisou esperar anos até que aquela promessa se cumprisse. E nesse tempo de espera, Davi foi perseguido, ele teve que se esconder em cavernas, ele chorou de medo, ele passou fome. Por causa de todas essas coisas, ele poderia ter desistido, mas ele escolheu confiar. Nós precisamos confiar, mesmo sem entender. Talvez você esteja vivendo um momento como esse. Talvez esteja esperando por algo há muito tempo. Uma resposta, uma cura, uma porta aberta, uma oportunidade de recomeço. E quanto mais o tempo passa, mais o seu coração se angustia. Mas o que eu quero te lembrar hoje é que Deus vê aquilo que você não vê. Presta atenção nisso. Deus vê aquilo que você não vê. Ele conhece o tempo certo. Ele entende as razões que agora você não consegue compreender. E se Ele está permitindo a espera, é porque há um propósito maior em tudo isso. Davi começou o Salmo 13 questionando: até quando, Senhor? Mas terminou dizendo: eu confio no teu amor. Aleluia. O sofrimento pode sim durar um tempo, mas a fidelidade de Deus dura para sempre. Se você crê, diga amém. Declare isso aqui pela fé. A fidelidade de Deus dura para sempre. Amém? Escolha louvar a Deus, mesmo na espera. A espera dói, eu sei,
Mas a nossa atitude durante esse tempo pode mudar tudo. Quando Davi clamou a Deus em angústia, ele não recebeu uma resposta imediata. Mas ao invés de se entregar ao desespero, ele tomou uma decisão. Ele escolheu confiar. Ele escolheu louvar a Deus. E essa é a chave para atravessar os momentos difíceis. Não é ignorar a dor, não é fingir que está tudo bem, mas é escolher adorar a Deus apesar das circunstâncias. É declarar: Senhor, eu não estou vendo saída agora, mas eu sei que Tu és fiel. Eu não entendo, mas eu confio. Eu não sinto, mas eu creio. Porque no final, irmãos, a sua fé não está baseada naquilo que você sente, mas em quem Deus é. E Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O silêncio de Deus não significa abandono. Às vezes, Ele está te ensinando a confiar, a crescer, a amadurecer espiritualmente. Às vezes, Ele está preparando o cenário perfeito para te abençoar no tempo certo. Mas uma coisa é certa: Deus nunca te deixará. Se hoje você sente que está no meio do deserto, se sente que suas orações não estão sendo ouvidas, se parece que a tempestade nunca vai passar, segure firme essa verdade. Deus está com você. Deus está contigo. Ele não te abandona. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não deixe de escrever o seu pedido de oração. Se você está orando por uma pessoa, pastor, eu estou orando pelo meu filho, estou orando pelo meu marido, pela minha esposa, por uma pessoa que está doente, que está se recuperando, por um parente que está fazendo um tratamento, uma pessoa que descobriu um câncer e vai se submeter a uma quimioterapia. Escreva o nome dessa pessoa aqui. Escreva isso aqui pela fé. Deus tem poder para curar essa pessoa. Se você tem orado por uma circunstância, escreva ela aqui. Uma porta de emprego, pela sua vida sentimental, pela sua vida espiritual, pelas suas finanças, pela restauração do seu casamento. Escreva aqui nos comentários pela fé. Amém? Como eu disse, Deus é poderoso para fazer coisas impossíveis. A oração de um justo tem poder em seus efeitos. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, mais uma vez, Senhor. Sabemos que Tu és um Deus fiel, poderoso e que nunca abandona os Teus filhos. Obrigado porque mesmo quando não entendemos os Teus caminhos, podemos confiar que o Senhor continua no controle. Pai, nós queremos começar essa oração com gratidão. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado por essa manhã tão maravilhosa. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pela Tua misericórdia que se renovou mais uma vez sobre nós. Obrigado, Pai, porque mesmo em meio às lutas, sabemos que o Senhor tem nos sustentado. Se estamos aqui hoje, é porque a Tua graça nos alcançou. Se ainda conseguimos nos levantar e seguir em frente, é porque a Tua mão tem nos sustentado. Nos perdoe por todas as vezes que duvidamos, por todos os momentos em que deixamos o medo falar mais alto que a fé. Perdoa-nos quando nos sentimos desamparados e esquecemos que o Senhor nunca nos abandona. Nos perdoa, Pai,
por muitas vezes permitir que as preocupações dominem o nosso coração, ao invés de descansarmos em Ti, nas Tuas promessas. Nós nos arrependemos, Pai, por todas as vezes em que tentamos resolver as coisas sozinhos, quando deveríamos ter confiado no Teu tempo e na Tua perfeita vontade. Hoje nós queremos entregar ao Senhor cada angústia, cada dúvida, cada preocupação que temos carregado. O Senhor já conhece os pedidos de oração que estão sendo escritos aqui nos comentários. Antes que a palavra saia da nossa boca, quando a frase ainda está sendo formulada na nossa mente, o Senhor já sabe o que vamos dizer, o que vamos escrever. O Senhor já sabe o que tem pesado no coração dessa pessoa, Pai. Por isso eu te peço, entra com a providência, traga respostas, traga consolo, conceda a tua paz e a tua alegria. Tem pessoas aqui, Deus, que estão clamando há tanto tempo, esperando por um milagre, por uma resposta, por uma direção. Algumas pessoas já até se perguntaram até quando essa espera vai durar, até quando essa dor vai permanecer. Mas hoje eu peço que o Senhor renove a fé desse irmão e dessa irmã, que mesmo sem ver saída, eles consigam confiar que o Senhor tem um propósito para cada tempo de espera. Se há alguém aqui enfrentando um momento de desespero, que a paz do Teu Espírito Santo inunde essa vida agora. Se tem alguém lidando com a ansiedade, com o medo do futuro, aquieta esse coração. Transmita a essa pessoa a certeza, a convicção de que o Senhor está cuidando de tudo. Se tem alguém que está ouvindo essa palavra, que está enfrentando dificuldades financeiras, Deus, sustenta o Teu filho, a Tua filha. Abre as portas, Pai. Mostra que o Senhor é o nosso sustento. Eu quero orar por todas as pessoas que lutam nesse momento contra as enfermidades, contra dores no corpo, contra enfermidades na alma. O Senhor é o Deus que cura. Toca agora em cada pessoa que precisa de um milagre. Restaura a saúde dela. Renova as suas forças. Traz ânimo para aqueles que estão abatidos. Tira toda depressão, toda angústia, toda opressão espiritual caia por terra. Que o Teu Espírito Santo entre nesse coração e traga luz onde há escuridão. Restaura cada família representada aqui, meu Deus. Restaura relacionamentos que foram destruídos pelo orgulho, pela traição, pela falta de respeito, pela falta de perdão, pela distância. Que esse casal possa retomar o diálogo, que possa haver acordo entre eles, que haja reconciliação entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos. Que o Teu amor encha cada lar e traga paz, onde antes predominava a discórdia, as brigas, os desentendimentos. Eu quero orar por todas as pessoas que por algum motivo se afastaram da Tua presença. Contempla a vida dessa pessoa, que um dia serviu ao Senhor com tanta motivação, com tanta alegria no coração, e hoje esfriou espiritualmente. Talvez por causa das lutas, das dificuldades, talvez por causa de um desentendimento com a sua liderança, talvez por uma palavra que foi dita ou que deixou de ser dita, ela se afastou da Tua presença. Toca nesse coração. Mostra a eles que ainda há tempo para voltar, que os Teus braços estão sempre abertos para nos receber. E acima de tudo, Senhor, nos ensina a confiar em Ti,
mesmo quando não entendemos, mesmo quando não vemos respostas imediatas, mesmo quando tudo dentro de nós quer desistir. Que a nossa fé não seja baseada naquilo que sentimos, mas sim no que sabemos sobre o Senhor. E sabemos que o Senhor é bom, sabemos que Tu és fiel, cremos que o Senhor é um Pai amoroso que nunca nos deixa. Eu entrego em Tuas mãos cada pessoa que participou dessa oração aqui junto comigo. Que essa oração não seja apenas palavras vazias, palavras em vão, mas que algo mude dentro de nós. Que haja renovo, que haja transformação, que haja fortalecimento espiritual. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós confiamos em Ti. Sabemos que o Senhor está cuidando de cada detalhe da nossa vida. E declaramos pela fé que essa dor vai passar. Esse tempo difícil vai acabar. E cremos que o Senhor está preparando algo muito maior do que nós possamos imaginar. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Confie em Deus, confie no tempo de Deus. Confie que Deus está agindo mesmo no silêncio, mesmo que você não esteja vendo as coisas acontecerem. Deus está atento a cada uma das suas necessidades. Os olhos do Senhor estão por toda a terra, contemplando os bons e os maus. Ele tem visto a sua vida. Ele sabe tudo que você tem passado. Essa mensagem abençoou a sua vida? Então não guarde ela apenas para você. Compartilhe essa mensagem com os seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. Manda para o grupo da igreja, para o grupo da família, para o grupo lá do seu trabalho, o grupo do pessoal da academia. Aquilo que é bom para você precisa ser repartido com os outros. A palavra que um dia mudou a minha vida e que está mudando a sua vida pode transformar a vida das pessoas à sua volta. Amém? Conheça os outros canais do nosso ministério. Conheça o canal Minuto com Deus Animações, canal Pastor Edivaldo Oliveira, canal Minuto Reflexão e o canal Minuto com Deus Kids. O link para você conhecer todos eles está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Todos esses canais que eu mencionei postam mensagens inéditas todos os dias. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz de Cristo esteja com você, com a sua família. Que você possa sentir a presença de Deus nesse dia. E que as coisas não sejam mais como antes. Que essa mensagem seja a resposta de Deus para a sua vida hoje. E eu peço para que o Senhor fale ao seu coração, nesta manhã, nessa tarde ou nessa noite. Eu não sei em qual horário você está escutando essa palavra. Antes da gente continuar, eu só quero dar um recado muito breve. Se inscreva aqui no canal, se é a primeira vez que você está aqui, ative o sininho das notificações e deixe o seu joinha aqui nesse vídeo também, porque assim você vai receber palavras como essa, palavras que vão edificar e te aproximar de Deus todos os dias, amém? Eu vou orar pela sua vida nesse momento. Deus, obrigado por mais um dia, por mais uma chance de recomeçar. Somos gratos a Ti, porque mais uma vez o sol se levantou para nós e as Suas misericórdias se renovaram. Deus,
Tem muitas pessoas que me ouvem aqui agora que têm buscado uma palavra que fale ao coração delas de verdade. Uma palavra que realmente toque no coração delas. E eu peço, Deus, para que essa seja uma palavra que vai falar com essa pessoa. Muitos aqui têm clamado em silêncio. Muitos têm chorado na tua presença, têm se derramado diante do Senhor. E as pessoas que estão em volta deles nem fazem ideia do que elas estão vivendo. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece esse coração, o Senhor conhece esse irmão e essa irmã. E o Senhor sabe, Deus, o que se passa na vida dessa pessoa. Por isso eu te peço, vá com o teu Espírito Santo, com o teu Consolador na vida dessa pessoa. Sonda o coração dela, Pai, e faça com que ela sinta a tua presença, a tua doce, eterna e perfeita presença, para que não reste dúvidas de que o Senhor está ouvindo o clamor dessa pessoa, para que não fique nenhuma sombra de dúvida de que o Senhor está ao lado dela. E o Senhor está segurando a mão de cada um. O Senhor nunca os deixou sozinhos, em momento algum. Eu creio nisso. E por isso eu te peço, fale aos corações de cada um nessa manhã, em nome de Jesus, que eu oro. Amém. Em Romanos capítulo 8, verso 26, está escrito assim: do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A oração é uma das ferramentas mais poderosas que Deus nos deu para enfrentarmos as lutas da vida. Não é a nossa conta bancária que resolve tudo, porque existem situações que dinheiro nenhum pode resolver. Não são as nossas habilidades ou o nosso conhecimento, porque há momentos em que nenhum recurso humano pode aliviar a nossa dor. Mas a oração, irmãos, é um recurso dado por Deus, que vai muito além da nossa compreensão. Existem pessoas que, de tanto orar, sem ver uma resposta imediata, se sentem fracas, desanimadas e muitas vezes até desistem de buscar a Deus. Oramos tantas vezes, mas o problema continua ali, e isso pode abalar a nossa fé. É nesse momento que o inimigo tenta se aproveitar. Ele martela mentiras em nossas mentes, questionando o caráter de Deus, tentando nos fazer esquecer quem Ele é. Mas deixa eu te lembrar, Deus é o nosso Pai amoroso. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o príncipe da paz. E essa paz é uma promessa dele para nós. Essa promessa não será desfeita, assim como todas as promessas que Deus tem para as nossas vidas. As promessas de Deus não voltam atrás. Elas se cumprem no tempo certo. Portanto, não desista de orar. Mesmo quando não entendemos, o Espírito Santo está ao nosso lado, intercedendo por nós. Irmãos, Deus conhece as nossas limitações. Por isso é que Paulo escreveu aos Romanos dizendo que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Naqueles momentos em que não temos mais forças para orar e tudo o que conseguimos fazer é chorar, é nessa hora que o Espírito Santo transforma nossas lágrimas e todo o sentimento que está em nosso coração em uma oração sincera, que é apresentada diante de Deus. Tem pessoas que perdem as forças na hora de orar e se preocupam pensando que elas não estão conseguindo articular bem as palavras, como aqueles grandes pregadores e oradores. Como eu estou fazendo agora, irmãos? Eu escrevi o roteiro desse devocional antes de gravar. É claro, eu estou colocando as ideias, colocando aquilo que Deus está falando comigo, que Deus já falou comigo através dessa palavra, principalmente através desse versículo que eu li em Romanos 8. E eu estou aqui anotando as coisas que eu já experimentei no meu relacionamento com Deus. Mas veja só,
Não é porque eu estou articulando aqui as palavras por escrito, que eu estou esmiuçando a palavra de Deus, que Deus me escuta mais do que outra pessoa. Sabe por quê, irmãos? Para ser bem sincero, os momentos em que eu mais senti que Deus me escutou, e possivelmente os momentos em que eu mais senti que eu também escutava Deus, foram os momentos de maior desespero, onde as palavras faltaram, onde eu não tinha o que dizer. No momento em que eu não conseguia elaborar nem mesmo uma simples oração que fosse. Nesses momentos, Deus fala conosco de uma forma que nenhuma palavra é capaz de descrever e de maneira que nenhum ser humano é capaz de compreender. Quando você não tiver mais forças para clamar, não se preocupe. O Espírito Santo está intercedendo por você. Ele traduz a sua angústia, a sua aflição e as leva ao conhecimento do Pai. E dessa forma Deus age em seu favor. Você nunca ora sozinho. Entenda isso. Sempre que orar, lembre-se de que o Espírito Santo está junto com você, erguendo um clamor que não se expressa com palavras, mas com poder absoluto, capaz de mudar todas as coisas em sua vida. Talvez você esteja orando há tanto tempo por uma situação que aos olhos humanos é impossível de se reverter. E de tanto clamar a Deus, hoje você se encontra abatido e sem forças. Todas as vezes em que você se ajoelha para falar com Deus sobre esse problema, tudo que você consegue fazer é chorar. Fique tranquilo, fique tranquila. Descanse o seu coração e a sua mente. O Espírito Santo tem recolhido cada uma das suas lágrimas e tem levado até Deus. De maneira que o seu lamento tem chegado aos céus como uma oração sincera, mais eficaz do que qualquer frase de efeito, do que qualquer pregação bem elaborada, composta por palavras difíceis e cultas. Se derrame diante do Senhor e não deixe de expressar a sua dor e a sua indignação pela sua família, pela sua frieza espiritual, pela sua libertação ou por qualquer outra situação que tenha te afligido. O Senhor é misericordioso para te ouvir e misericordioso para cumprir as promessas dele no tempo oportuno em sua vida. Tem pessoas que escutam o Minuto com Deus enquanto estão passando por processos muito dolorosos de cura ou, infelizmente, processos de perda de alguém que elas amam, seja por uma doença ou por qualquer outro motivo. Eu quero dizer especificamente para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está passando por uma situação desse tipo. Deus está contigo. Eu não consigo, às vezes, ser o tipo de pregador que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. Sabe, porque é muito fácil a gente dizer isso para uma pessoa que está passando por um momento de dificuldade. Se Deus não fizer, se Deus não resolver esse problema, Ele continua sendo Deus. É como se a gente dissesse: você adorando ou não a Deus, Ele continua sendo Deus. Mas, irmãos, isso nem precisava ser dito. Deus é suficiente por si só. Deus não precisa da nossa adoração. Mas existe algo que Deus quer. E o que Ele quer é um relacionamento profundo com você. Ele não precisa do relacionamento, mas Ele quer. Olha só que interessante. Quantas pessoas têm relação com os pais apenas por terem laços sanguíneos, apenas porque nasceram dessas pessoas? Mas e quando a gente consegue ter uma relação de amizade com os nossos pais também depois da vida adulta? A sensação não é diferente? A gente não sente que não precisa daquela relação porque agora a gente paga as nossas contas, a gente responde por si só, mas nós queremos ter aquela relação, aquela proximidade. É assim a relação de Deus com você. Ele não precisa de você,
mas Ele quer ter um relacionamento contigo. Então, não precisa chegar diante de Deus com todas as certezas na sua cabeça. Não precisa chegar perto dele com todas as respostas. Não precisa se apresentar diante do Senhor feliz. Deus te recebe como você está, assim como ele recebeu o filho pródigo naquela parábola, que ao voltar para casa deu passos em direção ao pai, e quando o pai o viu de longe, foi correndo em direção a ele. Esse é o nosso Deus. Se a cura acontecer, ele ainda é Deus. Mas se não acontecer, Deus está de braços abertos para receber o seu clamor, para receber o seu lamento, a sua angústia. O Espírito Santo se compadece e experimenta essa dor juntamente com você, porque o Espírito Santo é Jesus Cristo, assim como também é Deus Pai. E Jesus Cristo, enquanto esteve aqui, experimentou as nossas dores, sofreu como um de nós. Sofreu, na verdade, muito mais do que todos nós podemos sofrer, porque ele sofreu na pele a morte de todos nós. Sofreu as consequências dos pecados de toda a humanidade, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Tenha um relacionamento com esse Deus. E mesmo nos dias mais sombrios, naqueles dias de trevas em sua vida, você vai sentir que existe um lugar onde você pode chorar. Existe um lugar em que você pode receber consolo. E esse lugar é na presença do Espírito Santo. Nesse momento eu quero orar por você. E eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Coloque diante do Senhor aquela situação que tem te incomodado, aquela pessoa por quem você tem clamado, seu filho, sua filha, seu cônjuge. Abra o seu coração e seja sincero diante de Deus. Amém? Vamos falar com Ele então. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por essa mensagem que alcançou os nossos corações. Obrigado por Tua palavra, que nos lembra que, mesmo quando as forças nos faltam, o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente, que conhece as nossas dores, os nossos anseios e até mesmo as palavras que não conseguimos dizer. Obrigado, Senhor, porque mesmo no silêncio, o Senhor nos ouve. Obrigado pela certeza de que nunca estamos sozinhos, mesmo nos dias mais difíceis. Queremos te pedir perdão, Pai. Perdão pelos momentos em que duvidamos, em que permitimos que o inimigo lançasse mentiras em nossas mentes, nos fazendo questionar quem o Senhor é. Perdão pelas vezes em que nos afastamos da Tua presença, em que nos deixamos ser levados pelas dificuldades e por deixarmos de confiar que o Senhor é soberano em todas as coisas. Pai, purifica o nosso coração, renova a nossa fé e nos ajuda a crer que as Tuas promessas são verdadeiras e se cumprirão no tempo certo. Deus, eu coloco diante de Ti a vida de cada irmão e cada irmã que ouviu essa mensagem. Muitos têm clamado em silêncio, muitos têm derramado lágrimas que ninguém mais vê, mas o Senhor conhece cada coração, cada dor, cada batalha enfrentada. Visita, Senhor, essa pessoa agora com o Teu Espírito Santo, levando até ela consolo, força e paz. Que ela sinta o Teu abraço e a certeza de que o Senhor está segurando cada uma delas pelas mãos. Renova a esperança, Pai, e dê a esse irmão e a essa irmã a coragem para continuar caminhando, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Eu quero orar por aqueles que enfrentam enfermidades, perdas, dificuldades financeiras, problemas familiares ou lutas espirituais. Que o Senhor seja a força que eles precisam, seja o refúgio nos momentos de angústia, o socorro bem presente na hora da tribulação.
que eles entendam que as lágrimas derramadas diante do Senhor não são em vão, mas estão sendo recolhidas e transformadas em respostas no tempo certo. Nós clamamos, Pai, por recomeços, pela cura, pela restauração, pela libertação e pela Tua paz. Abençoe cada pedido de oração deixado aqui nos comentários. Abençoe aqueles que têm chorado, clamado pela salvação de um ente querido, aqueles que têm lutado contra os vícios, aqueles que estão buscando respostas ou milagres em suas vidas. Que eles vejam a Tua mão poderosa agindo em cada detalhe. E mesmo quando as respostas parecerem demoradas, dê a eles a paciência para confiar e descansar em Ti. Nós Te louvamos, porque sabemos que o Senhor é um Deus que cuida de nós em todos os momentos. Sabemos que mesmo nas trevas, o Senhor é luz, que mesmo nas tempestades, o Senhor é a nossa paz. Por isso nós entregamos tudo em Tuas mãos e declaramos que confiamos em Ti, hoje e sempre. Obrigado pelo Teu amor que nos alcança, por Tua graça que nos sustenta e por Tua misericórdia que nos renova todos os dias. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus ouve a sua oração, mesmo quando você não tem palavras para expressar a sua dor. As suas lágrimas são recolhidas pelo Espírito Santo e traduzidas como uma oração sincera diante do Pai. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal ou nos apoie através do Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Leve a palavra de Deus às pessoas que você conhece. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Confie na provisão de Deus em todos os momentos. A paz do Senhor esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus possa falar ao seu coração hoje e que essa palavra te dê direção e paz. A gente vive tempos difíceis, tempos em que a ansiedade tenta roubar a nossa fé. Mas Deus continua sendo Deus. Ele ainda cuida de nós. Ele ainda provê o que nós precisamos. E Ele ainda responde às nossas orações. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes da gente começar, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, porque sabemos que só em Ti encontramos descanso e segurança. Eu oro por essa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, Pai, por tudo que ela tem carregado no coração. O Senhor conhece as preocupações dela, as lutas que ninguém vê, os pensamentos que muitas vezes têm tirado o sono dela à noite. Deus, visita essa casa agora. Enche esse ambiente com a Tua paz nessa manhã. Fortalece essa pessoa para que ela não desista, para que ela confie que o Senhor está no controle de todas as coisas. Se ela precisa de provisão, que o Senhor abra as portas. Se ela precisa de cura, que o Senhor traga restauração. Se o coração dela está angustiado, que o Senhor renove as suas forças e traga esperança. Nos ensina a confiar em Ti, a esperar pelo Teu tempo e a não duvidar do Teu cuidado. Fala conosco nessa mensagem
e nos dá sabedoria para viver de acordo com a tua vontade. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante. É um gesto simples que leva apenas alguns segundos, mas é através do like que nós alcançamos milhares de pessoas todos os dias. É através do seu like que esse canal já alcançou a marca de 2.600.000 inscritos. Aproveite que você vai dar o like e ative o sininho das notificações. Você que já é inscrito no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva para que você receba no seu celular todos os dias um aviso informando quando nós postarmos um vídeo novo aqui. Amém? Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou interceder por cada pedido deixado aqui nos comentários. E declare pela fé o seguinte: eu confio na provisão de Deus. Amém? Declare isso pela fé. Eu confio na provisão de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, está escrito assim: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Irmãos, Jesus foi direto. Olha o que ele está dizendo. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, a porta se abre. Mas por que muitas vezes parece que Deus está em silêncio? Você já teve essa impressão de orar e sentir que Deus não respondeu a sua oração? Parece que Deus está em silêncio. Tem gente que ora uma vez e já desiste, achando que se não aconteceu naquela hora, então é porque Deus não ouviu a oração dela. Mas a oração não funciona assim, irmãos. Jesus não estava falando de um pedido casual, como quem joga uma moeda num poço de desejos. Ele estava falando de insistência, de fé verdadeira, de confiar mesmo quando parece que nada está acontecendo. Tem momentos na vida em que a gente precisa buscar mais, orar mais, se aproximar mais de Deus. E isso não é porque Ele não quer responder, mas porque Ele nos ensina durante o processo da vida. Ele molda o nosso coração enquanto nós estamos esperando. Se você está pedindo algo a Deus e sente que a resposta não vem, eu quero te lembrar de uma coisa. Deus não se esqueceu de você. Amém? Receba essa palavra no coração. Se você crê nisso, diga: eu recebo. Deus não se esqueceu de você. Ele vê as suas orações. Ele entende as suas necessidades. E Ele está preparando o melhor para você. Hoje, nós vamos refletir sobre essa promessa de Jesus e sobre o que significa confiar de verdade na provisão de Deus. Jesus disse isso de forma simples, mas de uma forma muito clara. Peça, busque, bata, e a resposta virá. Mas talvez você já tenha pedido algo a Deus e até agora não aconteceu o que você pediu. Você orou, insistiu, tentou crer, só que nada mudou. E aí surge aquela pergunta que todo mundo já fez em algum momento da vida. Se Deus prometeu, por que ainda não aconteceu? A esperança é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. A gente quer respostas rápidas, soluções imediatas, mudanças visíveis. Mas Deus nunca prometeu agir dentro da nossa pressa.
Ele trabalha no tempo dele. E esse tempo não é baseado na nossa ansiedade, mas no que realmente é melhor para nós. E aqui está um ponto que muita gente ignora. Deus não é só um realizador de desejos, um gênio da lâmpada. Ele não é um botão de emergência que a gente aperta quando precisa de algo e esquece quando tudo está bem com a gente. Deus é Pai. E como todo pai amoroso, Ele não vai dar algo que nos prejudique ou que chegue antes da hora certa. Pensa em uma criança que vê uma faca e pede para brincar com ela. O pai dessa criança, conhecendo o perigo, vai negar, é claro. Não porque ele quer frustrar o filho, mas porque ele o ama e sabe que aquilo pode machucá-lo. Agora traga isso para a sua vida. Quantas vezes você já pediu algo achando que seria a melhor coisa do mundo, a melhor solução, mas hoje, olhando para trás, você percebe que se Deus tivesse dito sim, aquilo teria te destruído, teria te prejudicado de alguma forma. A verdade é que Deus sempre nos responde. Às vezes Ele diz sim, às vezes Ele diz não, ou às vezes Ele diz espere. Quando Ele diz não, é porque Ele tem algo melhor. Ele tem um plano melhor do que o nosso. Mas uma coisa é certa, Deus nunca nos ignora. Se hoje você sente que a resposta de Deus está demorando, eu quero te dizer algo. Continue batendo na porta, porque na hora certa ela vai se abrir. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Declare pela fé, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Talvez esse vídeo chegou até você por acaso, por uma coincidência, mas na verdade não foi obra do acaso. O Espírito Santo quis dizer isso para você hoje. Não desista. Continue persistindo, continue lutando, continue perseverando. Talvez hoje você esteja passando por um tempo difícil, um tempo de portas fechadas, de respostas que não chegam, de orações que parece que não passam do teto. Mas eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus não se esqueceu de você. Deus vê as suas lágrimas. Deus conhece a sua tristeza. Deus conhece o seu desânimo. Ele sabe cada pensamento que passa pela sua mente. Ele sabe o quanto você já lutou, o quanto já esperou. E mesmo que agora você não entenda, Ele está trabalhando. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Amém? Muitas vezes, Ele está agindo onde os nossos olhos não conseguem ver. Se Ele ainda não respondeu, confie. Se a porta ainda não se abriu, espere. Se a bênção ainda não chegou, permaneça fiel. Porque no tempo certo, aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Se tem algo que pode te fortalecer nesse tempo de espera, é lembrar quem é o Deus a quem você serve. Ele é o Deus que abriu o mar para que o povo passasse. O Deus que alimentou Elias no deserto. O Deus que sustentou Daniel na cova dos leões. O Deus que não abandonou José na prisão. O Deus que nunca falhou. E esse mesmo Deus continua sendo o seu Deus hoje. Ele ouve suas orações, Ele ainda abre caminhos onde não há saídas, Ele ainda cuida dos seus filhos. Se Deus cuida até dos pássaros e veste os lírios do campo com beleza, como Jesus nos ensinou, por que Ele não cuidaria de você? Eu sei que esperar dói. Eu sei que às vezes
a nossa fé vacila. Eu sei que a incerteza corrói por dentro. Mas hoje eu quero te lembrar, Deus não se atrasa. Se Ele ainda não respondeu, é porque Ele está preparando algo que vai além do que você imagina. E é por isso que agora eu quero orar junto com você. Porque mais do que pedir qualquer coisa a Deus, você precisa descansar, com a certeza de que Ele já está cuidando de tudo. Amém? Tenha essa convicção no seu coração. Deus está no controle. Ele está cuidando da sua vida. Ele está cuidando de tudo. Nós vamos orar juntos agora. Eu quero orar por você, quero orar pela sua família, pela sua vida, pelo seu trabalho, pela sua saúde. Por isso eu peço que você torne conhecida de Deus as suas orações. Escreva a sua oração aqui nos comentários desse vídeo. Amém? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma situação, nesse momento, algo que tem te incomodado, alguma coisa que tem tirado a sua paz, o seu sono, escreva aqui nos comentários. Se você tem orado pela vida de alguém da sua família, alguém que você conhece que está passando por um momento difícil, um irmão, uma irmã da sua igreja, que você sabe que está enfrentando uma batalha espiritual muito grande, escreva o nome dessa pessoa aqui e creia que a oração de um justo é poderosa. E nós já fomos justificados por Cristo. Por isso nós oramos a Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, reconhecendo que Tu és Deus sobre todas as coisas. O Senhor governa a terra e os céus. O Senhor sustenta o universo com Tuas mãos. Nada escapa do Teu olhar. O Senhor sabe de todas as coisas. Vê além do que nós conseguimos enxergar. Entende as nossas dores e conhece os desejos mais profundos do nosso coração. Mas antes de orar, Senhor, antes de pedir qualquer coisa, nós queremos pedir é perdão. Perdão pelas vezes em que duvidamos, pelas vezes em que deixamos a ansiedade falar mais alto do que a nossa fé. Perdão pelas noites em que nós questionamos o Teu silêncio, sem lembrar que até no silêncio o Senhor está trabalhando. Perdão porque muitas vezes somos impacientes, queremos as respostas na hora. E quando as coisas não acontecem do nosso jeito, nos desesperamos, achamos que o Senhor se esqueceu de nós. Mas a Tua palavra nos ensina que o Senhor não se atrasa, que os Teus planos são maiores e que o Teu tempo é perfeito. Quantas vezes, Senhor, tentamos resolver as coisas do nosso jeito? Quantas vezes tomamos decisões precipitadas, seguimos caminhos errados, nos apoiamos na nossa própria força em vez de simplesmente confiar em Ti? Mas hoje, Pai, nós nos rendemos à Tua presença. Reconhecemos que não sabemos de tudo, que não enxergamos o quadro completo, que os Teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos e que a nossa melhor escolha é esperar e confiar em Ti. Eu apresento diante do Senhor essa pessoa que está ouvindo essa oração agora. O Senhor sabe o que se passa no coração dela, o que tem tirado o sono dela à noite, o que tem pesado na sua alma. O Senhor conhece os medos que ela não consegue expressar, os dilemas que ela não sabe resolver, os sonhos que ela teme nunca alcançar. Se ela está enfrentando um deserto financeiro, Pai, seja para ela o Deus da provisão. Mostra a Tua fidelidade.
cuida daqueles que depositam em Ti a confiança. Que nenhuma necessidade deixe de ser suprida. Que a Tua mão haja sobre a vida desse irmão e dessa irmã. E que as portas sejam abertas na vida dele. Em nome de Jesus. Se o coração dessa pessoa que está me ouvindo agora se encontra cansado e sobrecarregado, que o Senhor renove as suas forças. Se há uma angústia silenciosa dentro dela, um peso que ela tem carregado sozinha, Senhor, alivia essa carga. O Senhor nos prometeu que se nós lançássemos sobre Ti as nossas preocupações, o Senhor cuidaria de nós. É isso que diz a Tua palavra. Então, Pai, cuida dessa pessoa agora. Se há uma enfermidade, que o Senhor traga cura. O Senhor é o Deus que curou cegos, que fez paralíticos andarem, que restaurou vidas. E nós cremos que o Senhor ainda é o mesmo. Que toda dor vá embora, que toda enfermidade desapareça, que toda recuperação seja acelerada pelo poder que há no nome do Teu Filho. Ó Deus, se há uma família sendo destruída, que o Senhor entre com a restauração. Se nessa família tem predominado brigas, desentendimentos, divisões, que o Teu Espírito traga paz e reconciliação. Nenhum ataque do inimigo prevalecerá sobre esse lar, porque o Senhor tem poder para restaurar aquilo que foi quebrado. Nos ensina a confiar em Ti, a descansar no Teu tempo, a esperar sem desesperar, a continuar batendo na porta com fé, sabendo que o Senhor não se atrasa, sabendo que o Senhor nunca falha. Eu apresento diante de Ti cada pedido de oração deixado aqui nos comentários desse vídeo, cada nome mencionado, cada causa impossível aos olhos humanos, mas possível aos Teus olhos. Cada clamor feito com fé. O Senhor vê tudo, o Senhor conhece cada história. E eu te peço, Pai, que a Tua vontade seja feita. Se a resposta for sim, nós glorificaremos o Teu nome. Se for não, nós também daremos glória ao Teu nome. Que o nosso coração descanse em Ti. Que a Tua paz invada a nossa mente e o nosso coração. Que o medo seja substituído pela fé. Que a angústia dê lugar à esperança. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Não desista, persista, não desanime, tenha coragem, tenha ânimo. O Senhor é contigo, o Senhor conhece as suas dores, o Senhor conhece as suas lutas, Deus conhece aquilo que tem te frustrado, Deus sabe o que tem te decepcionado, mas Ele pode te surpreender com coisas novas. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração. Essa mensagem abençoou a sua vida? Essa oração fortaleceu o seu espírito? Então não guarde ela apenas para você. Clica aqui embaixo, eu não sei se é aqui ou aqui. Clica no botão compartilhar aqui no YouTube, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. Manda para o grupo da família, para o grupo da igreja, para o grupo lá dos seus amigos, das pessoas que você ama. Mande para todas essas pessoas. A palavra de Deus tem um poder transformador, irmãos. Não menospreze a palavra do Senhor e o poder que ela pode exercer na vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.
Evangelho de Marcos, capítulo 2, do verso 10 ao verso 12, está escrito: Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Essa passagem, escrita pelo evangelista Marcos, é um dos relatos mais tremendos do ministério de Jesus. A cena acontece em Cafarnaum, onde Jesus estava numa casa ensinando, e uma grande multidão se reunia para ouvi-lo. 4 amigos, determinados e cheios de fé, levam um paralítico até ele, removem o teto da casa e descem o homem diante do mestre. O que se segue é um dos momentos mais marcantes do Evangelho. Jesus não apenas cura o paralítico, mas perdoa os seus pecados. O que esse texto nos ensina sobre fé, sobre Jesus e sobre o poder da salvação? Hoje eu quero, junto com você, explorar as verdades profundas dessa passagem. Que o Espírito Santo nos permita receber a revelação da palavra de Deus nesse momento. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like nesse vídeo. O seu like é muito importante, porque através dele nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, conheça os nossos outros vídeos, as séries que estão postadas aqui e não se esqueça de ativar as notificações para que você receba um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. No final dessa mensagem eu vou orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui o seu pedido de oração e declare pela fé aqui nos comentários o seguinte: Eu recebo o perdão e a cura. Escreva isso com convicção. Eu recebo o perdão e a cura. O nosso Jesus é poderoso para nos perdoar e para nos curar de qualquer enfermidade, física, emocional ou espiritual. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. A fé supera obstáculos. Marcos capítulo 2, verso 5 diz assim: Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. A palavra usada no grego para fé aqui é pistis, que significa confiança plena e ação, baseada nessa confiança. Os 4 amigos do paralítico não apenas acreditaram que Jesus podia curá-lo, eles agiram com determinação para levá-lo até Cristo. Muitas vezes nós encontramos barreiras no caminho da nossa fé. Pode ser a dúvida, o medo ou até a oposição dos outros. Aqueles homens não permitiram que a multidão os impedisse. Eles removeram o teto. Que tipo de barreira você precisa remover hoje para chegar até Jesus? Nada pode impedir aqueles que realmente confiam em Cristo de experimentarem o seu poder transformador. O perdão precede a cura. No versículo 5 está escrito: Filho, os seus pecados estão perdoados. Essa foi a resposta inesperada de Jesus. Antes de curar o corpo do paralítico, ele lidou com o problema mais profundo, o pecado. No contexto judaico, a doença era muitas vezes associada ao pecado.
E os fariseus esperavam que um profeta curasse, não que ele perdoasse. O maior problema do homem não é a morte, nem as doenças físicas, mas a separação de Deus. A palavra original usada no texto para perdão é apiemi, que significa remover completamente, libertar, cancelar uma dívida. Jesus veio não apenas para aliviar o sofrimento humano, mas para restaurar o relacionamento entre Deus e a humanidade. O maior milagre que Jesus pode realizar em nossas vidas é o perdão dos nossos pecados. Jesus é Deus encarnado. Versículo 7 diz assim: quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Os escribas entenderam corretamente. Só Deus pode perdoar pecados, realmente. O que eles não entenderam foi que Deus estava ali, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus não era apenas um mestre ou um profeta. Ele tinha autoridade divina para perdoar, algo que somente Deus pode fazer. A cura que ele realiza logo depois serve como evidência de que suas palavras têm poder. Irmãos, nós precisamos aceitar Jesus não apenas como aquele que nos abençoa, mas como o nosso Senhor soberano, aquele que tem autoridade sobre o pecado, sobre as nossas enfermidades, sobre a nossa própria vida. Jesus Cristo é Deus encarnado. Ele é o único caminho para a salvação. No versículo 11 do capítulo 2 de Marcos diz assim: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Jesus não apenas declara, ele demonstra. O paralítico é curado instantaneamente. Aquele milagre foi uma confirmação visível da autoridade de Jesus no mundo espiritual. A cura do paralítico simboliza a restauração completa que Cristo traz para aqueles que creem nele. Assim como aquele homem se levantou, muitos de nós também precisamos nos levantar. Eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem estão, de certa forma, paralisadas. Paralisadas espiritualmente, emocionalmente, com um relacionamento que está paralisado. Mas Jesus tem poder para restaurar completamente aqueles que se entregam a Ele. Creia nisso, em nome de Jesus. Declare pela fé: eu recebo o perdão e a cura. Amém? Irmãos, a história do paralítico nos ensina 3 verdades poderosas. Primeira, a fé exige ação. Os amigos do paralítico removeram o teto para chegar até Jesus. Você está disposto a superar obstáculos para buscar a Cristo? Segunda coisa, o perdão é mais importante que a cura física. Jesus primeiro tratou do problema espiritual. O que você precisa colocar diante dele hoje? Muitas vezes nós estamos orando por algo, mas Deus quer nos dar uma bênção espiritual, algo muito maior do que aquilo que nós temos buscado. E a terceira coisa, Jesus é Deus e o seu poder é real. A cura física do paralítico foi um testemunho visível da autoridade de Cristo. Você crê nesse poder na sua vida? Se você realmente crê, hoje é o dia para remover barreiras, para receber o perdão e se levantar em fé. Nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família. Por isso, não deixe de escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa ou uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Se você não quiser detalhar, escreva somente a área da sua vida que precisa do milagre de Deus. Vamos falar com o Pai nesse momento. Deus amado, Deus querido, nós te louvamos porque Tu és poderoso para perdoar pecados e transformar vidas. Senhor, reconhecemos que precisamos de uma fé ativa,
Uma fé que não se contenta em ficar de longe, mas que se move em direção à tua presença. Ajuda-nos, ó Pai, a remover os tetos da incredulidade, do medo e das circunstâncias que tentam nos impedir de chegar até o Senhor. Jesus, assim como o Senhor perdoou o paralítico antes de curá-lo, sabemos que o nosso maior problema não está no corpo, mas sim na alma. Nós confessamos os nossos pecados diante de Ti e recebemos pela fé o Teu perdão. A Tua palavra diz que aquele que se arrepende e deixa alcança misericórdia. Que nós possamos experimentar a liberdade completa em Teu nome. Pai amado e querido, muitas pessoas que me ouvem agora estão clamando por cura, por restauração, estão em busca de respostas às suas orações. Como aquele paralítico que foi carregado até Jesus, eu quero apresentar diante de Ti aqueles que precisam de um milagre. Toca nessa vida, meu Deus. Levante aquele que está caído. Cura aquele que está enfrentando uma enfermidade. Restaura essa família. Transforma esse casamento. Traga paz aos corações aflitos. Nós declaramos que Jesus é Deus. Ele tem poder sobre a vida, sobre o pecado, sobre a morte e sobre toda circunstância. Que o Teu reino venha e que a Tua vontade seja feita. Nós oramos respaldados pela Tua palavra que diz: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Nós cremos que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o Seu poder que opera em nós. E é por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. E se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde ela apenas para você. Compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, suas listas e para aqueles que você ama. Eu quero convidar você para conhecer os outros canais que fazem parte do Ministério Minuto com Deus. Tem o canal Minuto com Deus Animações, o canal Pastor Edivaldo Oliveira, o canal Minuto Reflexão e o canal Minuto com Deus Kids. Todos eles vão estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. É só você clicar e se inscrever. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.